Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero lembrar vocês que eu comecei a escrever colunas semanais na Gazeta do Povo e se você quiser ler as colunas, basta você clicar aqui embaixo no primeiro link e assinar o jornal. Você vai ter acesso não apenas às minhas colunas, mas também de figuras importantes aí do jornalismo nacional, como o Lacombe, o Alexandre Garcia, então vale muito a pena, ok? Fica o convite, primeiro mês você tem aí um valor bem diferenciado, depois você vai pagar também uma mensalidade bem em conta, vale a pena, ok? Pessoal, então vamos lá, né? O projeto de domínio. Você pode não ter um projeto de domínio, mas muitos têm, né? E essa diferença de postura determina se você vai ser um dominante ou um dominado, né? Às vezes você fala, Daniel, eu não quero dominar nada, né? Eu não tenho esse plano, esse projeto, esse desejo, mas pelo menos você tem que ter consciência que outros têm e que estão querendo sempre dominar o seu pensamento, o seu comportamento, exatamente aquilo que o Michel Foucault falava de biopolítica, né? Biopoder, né? O controle sobre a vida particular, sobre o movimento. Naquela época, né, ele falava esses assuntos como uma crítica ao capitalismo, né? Ao que o Antônio Negri chama de um império, né? Mas a gente sabe que esse império ele não prega uma agenda necessariamente capitalista, né? Na verdade, acaba pregando a agenda exatamente do outro lado do espectro ideológico. E nessa questão de dominação, né? Me lembro da frase importante, né, de uma entrevista do Steve Jobs, ele falando que um belo dia ele percebeu que tudo que foi organizado na vida, né, a gente chega ao mundo com o mundo já todo organizado. Tipo assim, estude na escola, faça faculdade, depois arrume um emprego, trabalhe a vida toda e se aposente e fique feliz e depois vá lá e se despeça da vida. E ele começou a olhar aquilo e falou, peraí, o mundo foi organizado por pessoas que não são muito mais inteligentes, às vezes nem são mais inteligentes do que eu, e eu sigo as regras deles, né? Por que eu não crio as minhas próprias regras, meus próprios produtos, minhas próprias maneiras de interpretar? Então, é muito interessante isso no momento que a gente pode dizer que a palavra do dia, né, a ordem do dia é controle, é dominação. Né? Os grupos que dominam hoje seguem uma estratégia muito antiga, muito tradicional, porque entre as estratégias de usar propaganda, usar mídia, né, todas as estratégias de persuasão, de convencimento, de retórica, além disso tudo, existe uma estratégia muito antiga que esse pessoal usa, que é a estratégia de ter muitos filhos, né, multiplicar o número de filhos. E eu me lembro muito de uma família alemã, né, de banqueiros, né, que teve essa ideia, né, de ter vários filhos, né? O pai, ele teve vários filhos e mandou cada um dos filhos para uma das grandes capitais do mundo, né? Paris, Londres, Nova York e por aí vai, para que o poder familiar se espalhasse por todo o globo. Isso está narrado com muita clareza no livro do Gary Allen, né? Que eu sempre cito aqui. Vou deixar também aqui embaixo um link caso você queira adquirir. Lembrando que está chegando uma promoção bem legal aí na minha livraria, assim, preços inacreditáveis, então se prepare, ok? Então ele mandou cada filho para uma dessas capitais e assim ele conseguiu hoje, né, já há muitos anos, ter grande influência no sistema bancário internacional. Hoje eles patrocinam organizações não governamentais, patrocinam pesquisas acadêmicas, tudo para consolidar a sua visão de mundo e exercer o seu controle e a sua concentração de poder. Né? O mundo está vivendo uma espécie de batalha nessa área, uma batalha demográfica, uma batalha de populações. Por quê? Aqueles mesmos que pregam visões de mundo que incentivam a redução da natalidade fazem exatamente o contrário dentro dos seus domínios. A gente tem vários exemplos disso. O Dragão Vermelho do Oriente, né? Hoje eles estão pegando lá as funcionárias solteiras, né? E elas, por exemplo, as funcionárias solteiras, principalmente as jovens bem-sucedidas, estão ganhando uma folga extra para encontrar o amor, né? As matérias dizem assim, vou deixar a matéria aqui no link, a matéria diz que o governo está preocupado com o envelhecimento da população e com a redução da força de trabalho. Olha só como é que eles já perceberam que reduzir a população é um grande problema. Enquanto eles incentivam todos os outros países do mundo a reduzir as suas populações, eles estão fazendo ali campanhas para aumentar a sua população, né? A autora Leita Hong Fincher, ela acredita que o governo está fazendo uma propaganda para estigmatizar também as mulheres jovens solteiras, né? Pressionando principalmente
as instruídas a se casarem e terem bebês, né? Aquela ideia, né, da política de ter só um filho terminou em 2015, né, mas a taxa de natalidade vem caindo desde então. Segundo a autora, há cerca de 30 milhões de homens a mais do que mulheres no país, né, o que é um grande problema. A queda na taxa de casamento também, que vem decrescendo desde 2013, junto com a taxa de natalidade também caindo, essas duas coisas associadas ao envelhecimento da população traz aquela que pode ser a maior crise nos próximos anos, que é a enorme pressão que fica sobre as finanças públicas e o sistema de bem-estar social que eles pregam. Isso porque é a famosa crise previdenciária, não ter dinheiro para pagar os aposentados, né? E só tem uma solução para isso: aumentar a natalidade e diminuir o número de aposentados, né? Sobre diminuir o número de aposentados, eu vou fazer um outro vídeo exclusivo lá na área de membros para vocês, ok? Para se tornar membro é só você clicar aqui embaixo no segundo link na descrição do vídeo. Então veja só, enquanto nos Estados Unidos o pessoal com uma visão de mundo mais moderninha, mais woke, como eles dizem, né, mais à esquerda, cuja visão é totalmente transpassada ali pela mídia, pelas big techs, né, e por aí vai. Enquanto tá todo esse poderio de comunicação está nos Estados Unidos incentivando a não ter filhos, lá no Dragão Vermelho eles estão fazendo exatamente o contrário, né? Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma coisa assim inacreditável. Pela primeira vez na história da Califórnia, o estado está prestes a perder uma cadeira no Congresso. Por quê? A cadeira no Congresso é calculada em cima do tamanho da população. A população californiana está diminuindo tanto que eles agora estão sob o risco de perder uma cadeira no Congresso. Veja só como são as coisas. Enquanto isso, né, a gente vê matérias até do Wall Street Journal, lá no Dragão Vermelho, né, o que o Wall Street Journal está mostrando para nós aqui. Qual é o título da matéria traduzindo para português? Dragão Vermelho do Oriente enfatiza os valores familiares à medida que mais mulheres adiam o casamento e o parto. A ênfase no papel das mulheres ocorre no momento em que o país enfrenta tendências demográficas muito negativas, ou seja, queda. Nas redes sociais, as contas das ativistas dos direitos das mulheres são apagadas. Eles estão tirando do ar as contas dessas ativistas dos direitos das mulheres porque creem que esse trabalho dessas ativistas está incentivando as mulheres a não se casarem e não terem filhos, e isso pode gerar um grande problema. Então você vê uma grande propaganda a favor da família, mas por trás disso não está ali um grande apreço pela família, está uma preocupação econômica, uma pressão sobre o sistema financeiro, uma vez que se você reduz a sua força de produção, você enfraquece o país e você também pode ter um problema previdenciário não tendo gente trabalhando suficiente para pagar os que estão aposentados. Veja como é curioso isso, né? Enquanto o mundo todo também está ali defendendo a redução da emissão de poluentes, né? A questão climática e se comprometendo a imediatamente começar a reduzir, o Dragão Vermelho do Oriente está falando que só daqui a uns 40 anos a gente vai dar uma reduzida na nossa produção. Por quê? Enquanto está todo mundo enxugando a sua produção, está todo mundo minguando as suas populações, eles estão trabalhando fortemente para aumentar a sua produção e aumentar a sua força produtiva também e, consequentemente, até dizendo que por enquanto não vão poder diminuir a emissão de gases. Veja só a diferença. Isso já é um domínio decretado, né? Porque se o mundo inteiro está minguando, seja na produção, seja na população, seja ali na expansão, enquanto o mundo todo está minguando e eles estão já falando que vão crescer e vão continuar crescendo e só vão começar a pensar em diminuir a emissão de gases quando já tiverem consolidado o seu domínio, é o domínio já consolidado, ok? O único domínio que a gente pode ainda preservar é o domínio das nossas mentes e do nosso pensamento, olhando tudo isso com espírito crítico e sempre examinando todas as coisas para reter o que é bom, ok? Um exercício para começar essa semana para você ver a dicotomia entre o discurso e a prática, entre a propaganda e as políticas nacionais que vemos
pelo mundo, ok? Forte abraço para vocês. Examine todas as coisas, retém o que é bom. Que Deus proteja a sua família, seu trabalho, nos livrando a todos nós da falência, do desemprego e das enfermidades. É o que eu peço para todos nós no início dessa semana que está começando, em nome de Jesus. A gente se vê mais uma vez, se Deus assim permitir, às 17 horas e fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, ter acesso aos meus artigos e mais de vários outros colegas lá, e também fica o convite para você se tornar membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!